programa Opinião está de volta. Aqui ao meu lado, Armando Melo, ele que é advogado, professor, e Pedro Rômulo, que também é advogado. Eu sou um trabalhador e fui injustiçado por uma polícia que não investiga, prende. Estas foram as palavras de Dalmo Arnaldo Pinto, quando estava sendo acusado de participar de um assalto à fábrica da Samsung em Campinas, São Paulo, no ano 2014. O microempreendedor foi preso e em sua ficha estava escrita que ele tinha envolvimento em roubos, resistência e posse de armas. E que momentos depois a própria Justiça de São Paulo assumiu o erro de que nada destas informações constavam na ficha de Dalmo. Enfim, após 501 dias preso, Dalmo, o então acusado, foi solto e está em liberdade provisória, aguardando o julgamento final. O mesmo alega que foi preso injustamente e acredita que a justiça será feita. É mais um caso, e isso não é algo que é privilégio apenas da justiça brasileira. A gente agora há pouco viu um caso na justiça americana de um homem que passou mais de 30 anos, depois conseguiu provar a sua inocência. No Brasil a gente tem alguns casos, mas nesse caso especial do Dalmo, a gente viu que ele foi preso e como havia antes uma ficha criminal, ele já havia sido preso antes e também foi inocentado, mas já constava, tinha tido entrada, né? E as pessoas envolvidas nesse assalto estavam também no anterior, e aí a polícia fez a ligação, não perdeu muito tempo, jogou ele na cadeia, porque uma testemunha disse que ele era exatamente a pessoa, e depois ela voltou atrás. A polícia, para tentar amenizar, colocou até uma pessoa que já havia morrido há anos atrás, e a testemunha disse a eles também participou do assalto. E aí foi que levou a polícia a questionar o que tinha acontecido. Então, Pedro, vocês e Armando, vocês são advogados. Como é que funciona bem essa situação aqui no nosso país? Olha, o ex-governador, ele criou umas metas para que os delegados cumprissem. Uma quantidade de inquéritos concluídos por mês, que a gente sabe que é praticamente impossível se fazer isso. Por quê? A estrutura nas delegacias, tanto estrutura material como de pessoal, é muito precária. Às vezes tem um delegado que ele está à frente da sua delegacia, tem um escrivão, às vezes tem apenas 2 investigadores para investigar tudo naquela área. Um exemplo, tem uma cidade no Maranhão, Imperatriz, é uma cidade assim mais ou menos do porte de Caruaru, e lá há alguns anos tinham 7 delegacias. Caruaru, assim, são 3. Aqui em Caruaru são 3, que tem a que atende aquela parte do centro e de um lado da cidade, do outro lado da cidade. Então, quer dizer, num plantão era para ter muito mais do que isso. A estrutura era para ser bem melhor. Agora eles querem resultado. O governo do estado, através da Secretaria de Defesa Social, quer resultado. Agora não dá o suporte para que as pessoas possam fornecer esse resultado da forma correta. Tem muito caso, se a emissora quiser fazer um levantamento nos inquéritos, aqui, pelo menos no fórum aqui de Caruaru, que eu convivo aqui diariamente, vão ver absurdos. Porque tem casos assim que aparecem umas provas que a gente vê que não tem a menor consistência. É o que a gente vê no dia a dia. E isso aqui, a nível de Brasil, isso é comum. Pessoas que perderam os antecedentes para responder um novo processo só porque já teve antecedentes, isso é muito comum. Aquela questão que foi várias condenações aqui no Brasil, aquela teoria do domínio do fato. Eu acho que é você que vai responder, sem prova nenhuma. Então, quer dizer, a acusação sem prova. É uma coisa que a gente vê muito. Tem muita gente presa e que não deve nada. Então, quer dizer, o problema passa pelo Estado, que é deficiente no suporte às suas delegacias, tanto a delegacia da Polícia Civil, como na Polícia Militar. Que um policial hoje, se ele quiser estar em dia com o treino dele com arma de fogo, ele tem que comprar a munição do próprio bolso a preço de mercado. Então, quer dizer, você vê a diferença que tem lá nos Estados Unidos, onde o policial recebe munição, uma quantidade X por mês,
para se colocar em dia. Sem falar nas outras questões que a gente sabe que são precárias. Armando, a gente vê aqui, especialmente em Pernambuco, uma polícia totalmente sucateada. Ele muitas vezes o birô cai nos pedaços, não tem um computador, às vezes escreve na mão. E a gente viu aquele caso agora há pouco dos combeiros de Serrambi, que depois de muito tempo, não foi eles, e ficou essa interrogação aí no ar. Como é que fica? O que eu gostaria de chamar é uma reflexão para nós aqui sobre a questão da liberdade, né? Faz 300 anos que o Ocidente começou a falar em liberdade e aqui no Brasil nós ainda não conseguimos consolidar um Estado que garanta, não só em Pernambuco, no Brasil como um todo, que garanta ao cidadão o pleno direito ao gozo de sua liberdade. O Estado, ele, para obter informações, por exemplo, isso é fato, nós não precisamos, né, alardear, mas isso é fato, é corriqueiro. A melhor forma de obtenção de informação dentro do campo policial ainda é a tortura. Isso. É pegar o indivíduo, bater nele, colocar a cabeça dele num saco, ou utilizar-se de outros métodos para que esse indivíduo confesse ou conte, ou até mesmo sem ter sido ele, sem saber de nada, ele tenha que dizer alguma coisa para se ver livre daquela situação. Então, eu penso que o problema nosso é um problema de consolidação desses direitos. E isso não se faz com produtividade, como o colega Pedro aqui colocou. O Pacto pela Vida ele tinha uma meta a ser atingida, tantos inquéritos concluídos por mês. E eu penso que a política pública tem que ser discutida por outra ótica. Tem que ser discutida pelo viés da política realmente. Não adianta o Estado se fazer presente numa comunidade simplesmente com repressão policial. Segurança pública tem que ser feita junto de escola de qualidade, para que o jovem ele tenha seu tempo ocupado com atividade que tenha qualidade para a vida dele, que traga um respaldo de aprendizagem para a vida dele, e também com políticas sociais, levar para um indivíduo condições de ele ter emprego, uma empresa lá perto, etc, etc. Eu penso que a política pública não pode ser só discutida pelo viés da segurança e da repressão, da polícia repressiva. Tem até uma brincadeira, né, uma piada que se conta que a polícia americana tentou investigar aqui no Brasil, soltaram um coelhinho dentro de uma mata e que com meia hora eles descobriram onde estava o coelhinho por causa das impressões digitais, das pegadas. Depois soltaram o mesmo coelhinho e mandaram a polícia brasileira investigar. Com 5 minutos eles voltaram com um porco todo ensanguentado e o porco gritando: "Sou coelho, eu sou coelho", né? Após o intervalo, você vai acompanhar a estreia do quadro CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que contará com a participação também da advogada Camila Lacerda. Que assunto será que nós iremos tratar? Você saberá já já. Então, não saia daí.